Gravidez extrauterina. Vamos ver o que é isso. Eu, na verdade, não tenho certeza se eu já vi esse termo em algum lugar ou se ele simplesmente brotou na minha cabeça. Provavelmente eu já vi em algum lugar e você também já deve ter visto em algum lugar, mas o que eu quero dizer é que ele é muito pouco falado, porque o que seria uma gravidez extrauterina, né? Eu estou grávido de um útero que não está no meu corpo. Eu entendo que seja necessário trazer esse tema porque isso traz uma responsabilização na cabeça do homem que durante todos esses anos, né, de patriarcado, de judaísmo cristão, o homem nunca se responsabilizou pela gravidez ou pelos filhos, né? E aí a gente tem esse número alarmante de pais abortivos, né? Pais que abandonam seus filhos e filhas e, responsabilizam a mãe e deixam isso pra lá. E aí, falando sobre a responsabilidade do homem durante uma gestação, seja ela intrauterina ou extrauterina, né? Porque em se tratando de desenvolvimento humano, quando a gente fala de mamíferos, de desenvolvimento de quaisquer seres vivos do reino animal, a gente descobre que o ser humano ele nasce muito no formato vegetal, entre aspas, porque o bebê ele além de ter uma relação simbiótica com a mãe enquanto ele está dentro do útero, esses primeiros 9 meses é só uma parte do desenvolvimento. Os outros 9 meses fora da barriga e até mais, o neném continua sendo totalmente dependente da mãe e se alimentando dela. Qual que é a função de um dos criadores nesse papel inteiro, né, da gravidez? A gente tem algumas funções e algumas responsabilidades que precisam ser compreendidas. Quando a pessoa engravida, ela precisa ter ali um suporte do outro ou da outra cuidadora que esteja apoiando. É como se a pessoa estivesse dentro de uma incubadora, né? E ela precisasse alguém ali observando, enquanto ela mesma é uma incubadora. Então, a responsabilidade do homem, seja ele cis, seja ele trans, seja uma outra mãe na relação, a responsabilidade desse ou desta cuidadora é essencial para que a pessoa grávida ela esteja ali segura de que ela pode trazer aquele novo ser para o mundo com toda a segurança possível. Por isso que é importante a pessoa ter um parceiro ou uma parceira em que ela possa se confiar totalmente, porque é um período em que a pessoa entra num processo interno muito forte, né? Seja ele físico, seja ele psicológico. Abrindo um parênteses aqui, eu acho que é importante a gente falar sobre os pais negros. Ah, mas por que você vai falar dos pais negros e não vai falar dos pais brancos? Porque eu sou negro, então eu vou falar sobre os pais negros. E a outra coisa é que historicamente a gente tem um número maior de abandono dos pais negros do que dos pais brancos. Não que os brancos não abandonem, só que por conta do período da escravidão e do sequestro, né, desses homens advindos do continente africano, a gente teve muitas famílias que ficaram lá à mercê, né, sem esses cuidadores que eles foram subtraídos de suas terras natais, os seus países. E com isso eles abandonaram a família não por querer, mas por uma promessa de que seria algo bom e benéfico para a família, e depois eles descobriram que não. E em se tratando de psicologia analítica, Jung em algum momento ele fala da hereditariedade psicológica que a gente tem, né? O Jung ele vai defender que a criança ela não nasce uma tábula rasa, a gente tem todo o inconsciente coletivo de informações nascendo junto com essa criança. O recorte que a gente precisa fazer racial nisso é que as histórias das pessoas brancas e das famílias brancas é totalmente diferente das histórias das famílias negras que foram escravizadas. Digo isso por conta do abandono, digo isso por conta dos sequestros e por conta desse costume que ficou incutido no inconsciente coletivo do negro, do abandono das suas crianças. Fora, isso eu não estou nem citando o que o Fanon vai falar, do embranquecimento da raça para que ele tenha a oportunidade de se manter vivo na sociedade racista que a gente vive. Por fim, ser pai. O que é ser pai? Né? Eu sou pai há muito tempo dos meus filhos de coração, isso eu já citei algumas vezes aqui.
E aí eu já fui abordado diversas vezes. Mas é diferente. Quando você tiver os seus filhos, você vai ver que é diferente. E não é diferente, porque é uma questão em que eu preciso me conscientizar e me apropriar da função de pai. Ser pai não é engravidar alguém, ser pai é muito mais do que isso. É você se responsabilizar por essa carga que também tem alguns atributos, né? O ser pai ou um parceiro de cuidado de uma criança, ou adolescente, ou adulto, enfim, é muito mais do que você pensar de que o sangue ele vai ter algum tipo de conexão, alguma coisa diferencial ou importante. Se não, seria totalmente diferente a tratativa das adoções, por exemplo. E é paternidade totalmente autêntica, tanto quanto aquela que vem do sangue. Às vezes até muito melhor, né? Com muito mais qualidade, com muito mais afeto e amor. Em se tratando dessa questão de afeto, o pai ele precisa desempenhar também isso que foi proibido para nós homens durante muito tempo, por conta dessa tradição judaico-cristã ainda, de não nos sensibilizarmos, de não falarmos sobre os sentimentos, de não chorar, de não ser sensível, né? Eu acho que uma das coisas mais lindas do mundo é você se alegrar com a alegria do seu filho ou da sua filha. E chorar com isso, por que não? Vou ficando por aqui, te vejo na próxima semana, um beijo e até lá!